Olá, seja muito bem-vindo à nossa 7ª aula do curso Quem é Cristo, da Escola Bíblica Discipuladora Online da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Parabéns, porque você chegou até aqui. Hoje estamos na nossa 7ª aula, penúltima aula, e você tem acompanhado todo o nosso conteúdo. Muito obrigado! Nós pedimos que você lembre-se de divulgar o nosso canal, de divulgar a nossa página, de apresentar os nossos cursos para os seus amigos, seus parentes, seus irmãos em Cristo, para que mais pessoas possam ter acesso também a este curso. Você vai se lembrar que desde o início da nossa disciplina, nós já estudamos sobre a cristologia histórica, como a doutrina sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo se desenvolveu no decorrer da história da igreja. Você vai se lembrar também que já estudamos sobre a pessoa de Jesus Cristo conforme a revelação bíblica. Falamos sobre a sua divindade, sobre a sua humanidade, sobre a encarnação do Verbo, sobre os nomes de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada e também alguns temas talvez um pouco mais complicados, como o autoesvaziamento de Jesus e a união hipostática, a união em uma única pessoa da natureza humana e da natureza divina. Falamos também de outros temas polêmicos sobre a expressão primogênito referente a Jesus no Novo Testamento e já explicamos o que tudo isso significa. Qualquer dúvida que você tiver, você pode retornar às aulas anteriores e também entrar em contato conosco através dos canais de atendimento da Universidade da Palavra. Muito bem, qual é o nosso tema de hoje? O tema de hoje é a obra de Cristo. Quando nós pensamos na obra de Cristo, estamos falando principalmente sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ora, mas Jesus não fez outras coisas, então por que a gente fala somente da morte e da ressurreição de Jesus quando nos referimos aqui no nosso estudo teológico à obra de Jesus? A razão é muito simples. Cristo, ele veio ao mundo, ele encarnou, se tornou um de nós. Ele viveu a vida perfeita que teve. Ele teve o desenvolvimento humano normal que teve. Ele fez milagres, ele ensinou, ele curou, ele expulsou demônios. Tudo isso para que ficasse confirmado que ele é, de fato, o Redentor da humanidade. E esse Redentor, ele deveria operar essa redenção, operar a salvação de cada um de nós na cruz do Calvário, no momento da sua morte. E na sua ressurreição, ele confirma a vitória sobre a morte que ele conquistou quando morreu por nós, quando sofreu a pena e a punição do nosso pecado ali na cruz. Por isso, ao falar de obra de Cristo, temos em mente a cruz e a ressurreição. Falando da morte de Cristo, num primeiro momento, esse é o nosso tema de hoje, nós devemos destacar em primeiro lugar que ela foi predita no Antigo Testamento. O que isso significa? Que os autores do Antigo Testamento falaram sobre a morte de Jesus. É claro que eles não deram o nome de Jesus, é claro que eles não deram a data precisa, mas eles deram sinais, indícios de que o Messias haveria de morrer e que seu sofrimento seria terrível, dando inclusive alguns detalhes desse sofrimento. Devemos lembrar, por exemplo, que até mesmo a traição do Messias está predita no texto do Antigo Testamento. Quando nós olhamos o cumprimento presente em João, capítulo 13, verso 18, e retornamos ao Salmo 41, verso 9, nós conseguimos perceber uma relação entre aquilo que o salmista declarou muitos e muitos anos antes de Jesus viver e aquilo que realmente aconteceu conforme a narrativa do evangelista. Um texto que nós queremos destacar aqui é o Salmo 22. Por quê? Porque no Salmo 22 nós percebemos diversos detalhes da morte de Jesus e do enredo da morte de Jesus até o momento em que Cristo chega à cruz, descritos pelo salmista. Acompanhe comigo, por favor, em primeiro lugar, o verso de número 1
do Salmo 22. Salmo 22, 1 diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Essa primeira parte desse verso é muito conhecido de todos nós, não é verdade? Jesus, na cruz do Calvário, exclamou: Eli, Eli, lama sabachthani. O que significa isso? Exatamente as palavras do Salmo. Deus meu, por que me desamparaste? Avançando para o verso de número 7, lendo um pouco além, nós identificamos diversos elementos presentes na narrativa da morte de Jesus Cristo. Por exemplo, lemos assim: caçam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançando insultos contra mim. Jesus foi insultado, foi ofendido na cruz do Calvário. Esses dizem: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Um dos ladrões ali ao lado de Jesus na cruz disse a ele: se és mesmo filho de Deus, decreta que teus anjos venham e te livrem desse sofrimento terrível. Palavra do Salmo: recorra ao Senhor, que o Senhor te liberte. Continuando a leitura do Salmo, verso 9: contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Veja, ainda no verso 16, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. As vestes de Jesus foram sorteadas entre os seus algozes. Ele teve suas mãos e seus pés perfurados. Percebemos de forma muito clara a linguagem do salmista sendo aplicado àquilo que de fato ocorreu com Jesus Cristo nos momentos finais de sua vida, antes dele ser morto, crucificado. Se você ler, por exemplo, o texto de Mateus, versos 39 e 47, Mateus, capítulo 27, versos 39 e 47, você perceberá muitos e muitos paralelos com o Salmo 22. Da mesma maneira, a ressurreição foi predita na linguagem do salmista do capítulo 16, ou do Salmo 16. Também podemos destacar Isaías 53, que texto maravilhoso, claramente messiânico, texto de Daniel 9, texto de Zacarias 11 e o texto de Zacarias 13. Recomendo que depois você leia esses capítulos para que você compreenda como de forma tão viva o Antigo Testamento aponta para a morte de Jesus. Em segundo lugar, devemos destacar que a morte de Jesus é o propósito principal da encarnação. A morte de Jesus é o propósito principal da encarnação. E o que isso significa? Significa que Jesus veio para morrer. Sim, é exatamente isso. Jesus veio para morrer. O texto mais conhecido da Bíblia por todas as pessoas é João 3,16. E o que diz ali? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, ali não está falando nada de morte. Ali está falando que Deus deu o seu Filho. Deus deu para quê? Para morrer. Cristo veio, nasceu, viveu, morreu.
para efetuar a nossa redenção. Uma passagem que vale a pena destacarmos aqui é aquela do Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 8. Diz assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Cristo veio e, como um cordeiro, foi mudo ao matadouro, e, tendo sido morto, comprou com seu sangue um povo separado dentre toda tribo, língua, povo e nação. O propósito principal da encarnação é a morte de Jesus. Muito bem. Em terceiro lugar, podemos destacar o testemunho de Jesus. Sim, a morte de Jesus foi testemunhada pelo próprio Cristo. Cristo não foi pego de surpresa quando ali foi preso e foi levado para ser julgado, sentenciado à morte. Depois disso, foi ao madeiro e morreu na cruz. Isso não pegou de surpresa. Pelo contrário, ele mesmo afirmou que haveria de morrer. Mateus capítulo 16, no verso 21, nós lemos a declaração de Jesus que diz: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. A partir do momento que Jesus Cristo confirmou nas palavras de Pedro que os seus apóstolos já tinham condições de reconhecer que ele de fato era o Filho de Deus, ele passou a jogar limpo com seus discípulos e deixar de forma muito clara para eles que ele deveria ir em direção a Jerusalém, e ali ele seria morto pela mão dos governantes, e no terceiro dia ele seria ressuscitado. Quarto aspecto acerca da morte de Cristo que devemos destacar aqui: a morte de Cristo é o ponto áureo do cristianismo, é o ponto maior do cristianismo. Ele é essencial ao cristianismo, porque sem cruz não há salvação. Hebreus capítulo 9, verso 22, nos ensina assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. A condição estabelecida por Deus para efetuar o perdão dos nossos pecados é o derramamento de sangue. Por isso, no momento em que Cristo sobe à cruz e derrama ali o seu sangue puro, ele efetua o perdão dos nossos pecados. E promovendo o perdão dos nossos pecados, nós podemos dizer que a nossa salvação encontra a sua consumação ali naquele momento. Por isso o próprio Cristo diz, ali no Calvário: está consumado, está terminado, a missão está concluída, a redenção do povo de Deus está efetuada ali naquele momento. Em último lugar, nós queremos destacar que a morte de Cristo foi motivo de glória no céu. Você lembra que acabamos de ler o capítulo 5 de Apocalipse? Vamos relembrar essa passagem?
Vale a pena fazermos isso. Apocalipse 5, a partir do verso 8 até o verso 12, vamos ler um pouquinho além, nos diz o seguinte: ao receber os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, já lemos. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Agora, continuando. Então olhei, e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Diante da obra consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário, os céus glorificam, os céus exultam, os céus entoam cânticos de louvor a Deus. Cristo foi glorificado no céu por causa da sua morte, porque na sua morte ele conclui a sua obra redentora. Essas informações, elas são claras na Escritura. Contudo, algumas compreensões divergentes sobre como se deu a obra de Jesus e o que ele realizou ao morrer na cruz do Calvário estão presentes em diversas correntes teológicas e foram apontadas em vários momentos da história da igreja. São teorias sobre a morte de Cristo, ou teorias acerca da expiação. E nós vamos olhar aqui, ao final já dessa aula, uma tabela. E nessa tabela nós perceberemos as afirmações dessas diversas teorias. E eu peço que você acompanhe e avalie cada uma dessas posições também. Claro, é apenas um resumo, mas é algo importante de você conhecer agora, ao final da nossa aula. A primeira teoria que estudaremos é a teoria do resgate. E o que significa a teoria do resgate? A teoria do resgate afirma que, ao morrer na cruz, Jesus paga o preço do resgate a Satanás. Essa é uma teoria que nós traremos algum tipo de questionamento. Por quê? Deus devia alguma coisa ao diabo? Deus precisava pagar o nosso resgate a Satanás? Ele não teria simplesmente o poder de anular, pelo poder da sua palavra, simplesmente a obra escravizadora de Satanás contra a humanidade? O proponente mais destacado dessa visão é Orígenes de Alexandria, que inclusive é um teólogo da antiguidade, muito notável, muito significativo, e ele descreve essa teoria no seu comentário ao Evangelho de Mateus. E parece que algumas correntes neopentecostais hoje defendem alguma tese semelhante a isso. Talvez por enfatizarem muito a ação de Satanás, e Satanás existe, ele age, não resta dúvida disso. Mas muitos dos nossos contemporâneos neopentecostais, eles colocam a ação de Satanás como sendo algo muito grande, muito poderoso, muito poderosa, e muitas vezes até mesmo quase que em igualdade à ação de Deus. Isso é muito perigoso, porque Deus, ele exerce controle sobre todas as coisas, inclusive sobre as ações de Satanás. Nada que Satanás realiza foge da permissão de Deus. Portanto, nós não podemos concordar com essa teoria que foi originalmente proposta por Orígenes e que até hoje encontra seus defensores de que na cruz Jesus pagou o preço do nosso resgate a Satanás. Segunda teoria que olharemos é a teoria da recapitulação, defendida originalmente por Irineu de Leão, ou de Lyon,
Ele foi bispo na cidade francesa de Lyon, mas muitas vezes nós lemos simplesmente Leão, Irineu de Leão. Irineu, em seu livro Adversus Heresiae, contra as heresias, ele defende essa teoria da recapitulação. E o que isso afirma? Que a obediência de Jesus ao ir à cruz compensa a desobediência de Adão. A ideia central dessa tese é que, em sua vida, Jesus recapitulou todos os estágios da vida humana. Fazendo assim, ele reverteu os efeitos nefastos do pecado original, do pecado de Adão. É interessante perceber que a teoria da recapitulação valoriza não apenas a morte, mas todos os estágios da vida de Jesus. E isso é com certeza um ponto positivo dessa teoria. O ponto negativo é que ela não enfatiza o caráter substitutivo da morte de Jesus. Ou seja, ela não enfatiza o fato de que Jesus morreu no nosso lugar para pagar o preço do pecado que nós cometemos e para receber sobre si a condenação que era merecida por nós. Muito bem, terceira teoria, a teoria da satisfação moral ou a teoria comercial, defendida por um teólogo da Idade Média chamado Anselmo da Cantuária. Anselmo da Cantuária, porque Anselmo foi bispo na Sé da Cantuária, lá na Inglaterra. Ele, no seu livro Por Deus Homo, Por que Deus se fez homem, ele defende a tese de que a morte de Jesus foi motivada pela satisfação da glória de Deus. Com a queda, o homem priva pelo pecado Deus da honra que lhe é devida, e por isso era necessária uma reparação na mesma altura. Portanto, o Messias deveria ser divino, afinal de contas não há outro Deus no nível do nosso Deus, não há outra criatura, não há outra entidade, não há outro espírito, não há outra pessoa que possa ser comparada à dignidade do único Deus verdadeiro. De outro lado, como foi um homem que pecou e que trouxe a morte até a humanidade, o primeiro Adão, deveria vir o segundo Adão, Jesus Cristo. E como homem, ele deveria ser o representante de toda a raça e assim realizar a reparação por aquilo que o primeiro Adão havia feito. O pecado original, então, necessitava de reparação. Essa tese, ela parece fazer muito sentido em muitos aspectos, ainda que talvez falte também a ideia do caráter substitutivo, a condenação que era nossa, Jesus levou sobre si. Teoria da influência moral. A teoria da influência moral, ela foi defendida pelo fundador, pelo primeiro expoente daquilo que nós chamamos de teologia liberal. A teologia liberal de Schleiermacher, de Ritschl, de Bushnell e tantos outros, ela toma emprestado uma teoria que primeiramente foi defendida por Pedro Abelardo, que também viveu na Idade Média. Pedro Abelardo, no seu comentário da Epístola aos Romanos, ele diz que, na verdade, a crucificação é simplesmente a manifestação do amor de Deus, uma manifestação tão grande que influencia a moralidade do homem, de modo que nós devemos, então, observar isso e sermos influenciados por tão grande amor. Para esses, não há nenhum poder expiatório na crucificação de Cristo. Na morte de Cristo, Jesus não retirou o pecado dos homens. Não. Simplesmente ele influencia a humanidade e demonstra, evidencia para toda a humanidade a grandeza do amor de Deus, que deve ser motivação para que vivamos também corretamente.
A consciência desse amor serve para que, ao invés de temermos a Deus, tenhamos desejo de nos aproximar de Deus e de conhecer a esse Deus. Isso parece bonito, mas a realidade é que, se você retira o caráter expiatório da crucificação, todos nós então temos sobre nós toda a condenação do nosso pecado. E isso é exatamente o contrário daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina quando ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma teoria, que já está aí no slide, é a teoria do exemplo. A teoria do exemplo foi defendida originalmente por Pelágio, grande opositor teológico de Agostinho de Hipona, e também por Fausto Socino, que viveu também já no período da Idade Média. Pelágio, ele escreveu um livro chamado De Iesu Christo Servatore, sobre Jesus Cristo servo. E o que ele diz, basicamente, é que Jesus Cristo, ele se mostra como servo, como uma pessoa perfeita, como um homem perfeito, e, portanto, ele nos dá o exemplo que nós devemos também vivenciar, e vivendo de forma perfeita, nós mereceremos o favor de Deus. A teoria do exemplo afirma que o Marte Jesus dá o exemplo de vida a seguir. O pecado não exige necessariamente a punição. Deus pode perdoar sem expiação. Isso é dito também por Alcer, um teólogo liberal, pelo expoente da teologia da libertação, Leonardo Boff, e também pelo fundador do espiritismo kardecista, Allan Kardec. Nada a ver com a revelação bíblica. Vamos seguir? Teoria do governo, defendida por Hugo Grotius, por exemplo, no seu documento Defesa da Fé Católica contra Fausto Socino. A ideia central é que a cruz mostrou o fato do governo moral de Deus no universo. Não significa que Cristo morreu substitutivamente. O que a cruz diz, então, diz que Deus, ele governa sobre tudo. É a teoria do governo. Na cruz, Cristo demonstra a soberania de Deus, e ele deixa isso claro para a humanidade quando ele, ao mesmo tempo, morre e ressuscita. Ele passa pelo vale da morte, mas ele vence a morte, porque Deus, sendo soberano, sendo governante de todas as coisas, ele pode vencer tudo, inclusive a morte, defendida na contemporaneidade por J. Campbell, por Mackintosh também. Mais uma vez, cadê a substituição? Faltou, né? Penúltima teoria, teoria dramática, de Allen Gustav, no seu livro Christus Victor. A cruz é uma dramatização da vitória de Deus contra o mal. Então, na verdade, a cruz demonstra a vitória do Cristo. Não resta dúvida que a vitória do Cristo foi selada na sua morte na cruz do Calvário. Todos concordamos isso, e isso, portanto, inaugura o reinado eterno de Jesus, que em breve será plenamente conhecido por todas as pessoas. Mas não é apenas para demonstrar a vitória, é para executar a vitória contra o pecado que está em nós. Cristo é vitorioso contra o pecado? Não resta dúvida. De que forma ele vence o pecado? Arrancando o pecado de nós. E isso nos leva à nossa última, derradeira e teoria defendida por nós aqui. Claro, destacamos pontos positivos em algumas delas também. A teoria da substituição penal, que foi desenvolvida de forma mais clara, mais detalhada por João Calvino, reformador do século XVI, mas isso não é novo nos dias de João Calvino. Ele simplesmente é responsável por nos dar a explicação mais completa dessa teoria. João Calvino,
ele, nas suas institutas da religião cristã, vai deixar claro que a morte de Cristo foi um sacrifício vicário, ou seja, substitutivo. Jesus morreu no nosso lugar. Ao morrer, Jesus satisfez as exigências da justiça de Deus. Nós éramos alvos da ira justa de Deus, porque, sendo nós pecadores, a única coisa que merecíamos era a punição pelo nosso pecado. Sendo Deus santo, Ele não pode olhar o pecado e não se irar, e não manifestar a sua justiça. A justiça de Deus contra o nosso pecado, que recairia totalmente contra cada um de nós, recaiu sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele nos substituiu. De modo que a justiça perfeita que pertence a Jesus, ela nos é dada mediante a fé. A nossa punição recai sobre Cristo. A justiça de Cristo recai sobre nós quando nós a recebemos através da fé. E essa é a teoria amplamente defendida por teólogos evangélicos, protestantes em todo o mundo. E é a teoria que nós também defendemos. Cristo morreu em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. A morte de Cristo, ponto focal da nossa fé. Você deve entendê-lo. E eu espero que tudo aquilo que aqui explicamos nesta aula contribua para que você entenda melhor o papel da morte de Cristo Jesus na minha e na sua salvação. E que você termine essa aula louvando e engrandecendo a Deus por tão grande amor, ao tomar sobre si, nosso Salvador tomou sobre si o nosso pecado, para que nós pudéssemos viver em comunhão com Ele e desfrutando de vida plena, eterna e perfeita. Eu aguardo você para a nossa última aula do nosso curso de Cristologia, semana que vem, aqui no canal do YouTube da Bíblia de Campo Grande. Você que acompanha as aulas já gravadas, as aulas que já estão disponíveis já há algum tempo, se você assistiu essa aula em primeiro lugar, volte desde a primeira aula, não deixe de participar do nosso curso. E não se esqueça que na nossa plataforma da unipalavra.com.br você tem acesso aos exercícios, à apostila e às nossas apresentações de aula também. Eu aguardo você para a nossa 8ª aula do curso Quem é Cristo? Até lá!